Você sabe como trabalhar álgebra nos anos iniciais a partir das habilidades apresentadas na BNCC? Os professores do grupo GCIEM explicam. Primeiro, os conteúdos, ou objetos de conhecimentos, propostos pela BNCC e referendados pelo Currículo Paulista. Para o primeiro ano, padrões figurais e numéricos, investigações de regularidades ou padrões e sequências. Sequências recursivas, observação de regras utilizadas em seriações numéricas. Esses conteúdos são trabalhados por meio das seguintes habilidades: organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figura, por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. A primeira habilidade: organizar e ordenar objetos familiares. As atividades em nossa proposta são desenvolvidas por meio de atividades. A primeira atividade que propomos é noção de sequência e termo numa situação de dramatização com os alunos. A orientação é o seguinte: o professor pede para os alunos observarem como estão sentados na sala de aula, conversa como eles escolheram seus lugares, em seguida pede para o primeiro da fila direita se levantar, o seguinte continuar sentado e assim por diante. Conversa com as crianças sobre essa nova organização. Pede para as crianças verbalizarem as diferenças entre as duas organizações. Com as falas dos alunos, o professor introduz a noção de sequência, apresentando a primeira como uma sequência sem regra e a segunda como uma sequência com uma regra, um aluno sentado, um em pé e assim por diante. Essa mesma habilidade, que é ordenar e organizar objetos familiares, propomos que também seja trabalhada a partir de uma história em quadrinho, ou um livro, ou um vídeo. O material é esse mesmo, o quadrinho, o livro ou vídeo. Nós escolhemos para falar para vocês um quadrinho, e esse quadrinho sobre a importância de se cuidar do meio ambiente. O professor conta a história, mostra os quadrinhos, conversa com os alunos sobre a história, distribui a folha com os quadrinhos em ordem diferente de que foi feita a leitura e pede para que eles recortem e colhem os seus recortes em seus cadernos, colocando na ordem que a história foi apresentada. Essa atividade reforma a noção de sequência de uma história, apresentando que é apresentada pelo registro dos alunos. Veja uma história que nós criamos para o nosso material e que está relacionada com o meio ambiente. O aluno tem que descobrir qual é o primeiro quadrinho, para depois o quadrinho seguinte e assim por diante. Bom, se nós estamos falando de sequência e estamos falando de termo, né? Qual foi o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho? Vamos trabalhar um pouco a ideia de padrão ou regularidade, como está previsto na habilidade. Então, o que propomos é fotos, recortes de revista, e aqui nós escolhemos fotos de calçada de São Paulo, do Rio e uma calçada portuguesa. E o objetivo é pedir para os alunos identificarem qual é a figura, qual é o desenho que se repete, e aí em cada uma das figuras. Os alunos também podem trazer alguns recortes, podem observar na sua própria escola algumas situações em que você tem desenhos que se repetem. Vamos definir então o que é padrão ou regularidade. Vamos definir para você, professor. E você vai falar com o aluno somente sobre ele não precisa ter essa definição. Então, padrão se refere a um modo como foi organizado ou método estabelecido. E a regularidade é como esse modo aqui, ó, como esse mapinha de São Paulo vai se repetindo para representar as calçadas de São Paulo. A gente pode trabalhar também essas ideias de padrão e de regularidade por diversos outros materiais. Escolhemos aqui
tampinhas, miçangas e o material dourado. Com as tampinhas, veja algumas situações que ocorreram em sala de aula para criar sequências. Tem as tampinhas, os alunos se organizaram, alguns simplesmente distribuíram as tampinhas uma ao lado da outra, outros criaram uma ideia, menor, maior, menor, maior, outra pela cor, branco, azul, assim por diante. Colocar uma tampinha após outra correspondeu a formar uma sequência, né? Então, a primeira, a segunda e a terceira. Se essa sequência pode ser sem regra, mas pode ser uma regra, o tamanho ou a cor. Quando eu tenho uma sequência com uma regra, eu digo que é uma sequência repetitiva. Vamos ver como é que fica essas ideias aí no material que utilizamos depois como miçangas. Então, sequência repetitiva quando o padrão é sempre o mesmo. Ó, aqui, nessa primeira pulseirinha não tem um padrão estabelecido. Na segunda aqui a gente tem verde, preto, verde e preto. Na outra a gente tem preto e rosa, ou seja, esse tem uma ordem e essa ordem se repete. Podemos explorar ainda mais essas sequências repetitivas agora em outros materiais, como por exemplo nesse painel, ou então no piso, neste piso, ou então numa parede de azulejos, né? Esse aqui são os azulejos portugueses. Bom, além de você estar estabelecendo sequências que têm uma certa que se repetem, nós também podemos trabalhar umas sequências que têm um certo recurso. Esse recurso é quando a gente vai estabelecer um atributo, que pode ser tamanho ou cor. Para explorar essa ideia aqui, nós vamos mostrar o material Cuisinart. O material Cuisinart é formado por essas barrinhas coloridas. A primeira corresponde a uma unidade, a segunda 2 unidades, e aqui a última 10 unidades. O objetivo dessas barrinhas, na realidade, é estabelecer uma correspondência entre a cor e o número associado a ela. Em geral, a gente pode trabalhar essas barrinhas com várias outras ideias. O que nós vamos trabalhar aqui é a formação de uma sequência recursiva, onde você está trabalhando do menor para o maior, depois do maior para o menor. Observe aqui as crianças brincando. Então, no primeiro momento, elas estão brincando com o material para se familiarizar. Esse aqui já começou a determinar uma certa ordem. Olha aqui, ele pegou uma barrinha de 10 unidades, aí foi completando essa barrinha. Aqui a gente já tem a sequência com um recurso que é do menor para o maior. Veja a criança aqui montando, né? Esse material permite começo do maior para o menor, do menor para o maior, e podemos também trabalhar as ideias. O que está entre a barrinha roxa e a barrinha verde? Quantas barrinhas eu tenho entre a verde escura e a verde clara e assim por diante. Para trabalhar também essa ideia de sequências recursivas, vamos utilizar a linguagem aritmética, onde cada termo tem um determinado valor numérico. E aí vamos usar o material dourado. Primeiro, uma explicação, né? O material dourado foi construído pela professora, pela médica Maria Montessori, que utilizou e criou esse material para trabalhar com crianças que tinham algumas deficiências. O material teve sucesso e aí ele acabou sendo utilizado também para se trabalhar em uma sala de aula normal. O material destina-se a auxiliar o ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional. E ele é utilizado também para efetuar operações fundamentais. Vocês podem encontrar mais informações nesse site. Bom, reconhecer e completar sequências numéricas com material dourado. Primeiro, nós vamos trabalhar com
as crianças em dupla, formando algumas brincadeiras, trenzinhos e tudo mais. Após esse espaço lúdico, vamos pedir para eles fazerem algumas sequências usando o material. Primeira ideia é partir de um cubinho e completando a tabela até chegar a 10 cubinhos. Essa é uma atividade bem inicial. O professor pode, a partir daí, de 2 em 2 cubinhos ou de 3 em 3 cubinhos. Aqui, o que nós propomos é quando eles chegarem a 10 cubinhos, que isso seja substituído pela barrinha. Bom, esse material foi criado pelos professores do grupo GCIEM. Ele se destina ao trabalho do primeiro ano, pelo menos um trabalho inicial sobre alfabetização algébrica, e as nossas referências são essas: a BNCC, o PCN e depois o Currículo Paulista e ainda essa referencial teórica sobre o material dourado.